Segurem o chapéu e venham comigo para o coração do sertão nordestino. Aqui no Mistérios do Sertão 54, a gente desenterra as histórias mais fascinantes do Brasil. Hoje, vamos mergulhar na saga de Lampião, o rei do cangaço, e revelar o destino das viúvas do seu bando. Será que viravam guerreiras? Será que enfrentavam um fim trágico? Deixa seu like agora para apoiar essas histórias incríveis e se inscreva no canal para não perder nenhuma lenda do sertão que vai te arrepiar e te emocionar. Bora lá? Imagina só, estamos no início do século XX, no sertão nordestino, onde a lei muitas vezes era ditada na ponta do punhal. Lampião, ou melhor, Virgulino Ferreira da Silva, era o líder de um grupo de cangaceiros que viviam uma vida de assaltos, emboscadas e resistência na caatinga. Mas o cangaço não era só feito de homens barbudos, rifles e chapéus de couro. As mulheres tinham um papel fundamental nessa história. Algumas se juntavam ao bando por amor, outras por necessidade, e havia aquelas que, por conta da violência do cangaço, ficavam viúvas. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. O que acontecia com essas mulheres depois de perderem seus companheiros? No Mistérios do Sertão 54, a gente vai te contar tudo. Quando um cangaceio caía em combate, fosse pela polícia ou em confrontos com rivais, a viúva ficava numa encruzilhada. E aqui a história pesa, meu povo. Lampião, com aquela mistura de carisma e crueldade que marcava o cangaço, nem sempre dava espaço para luto. Algumas histórias contam que ele não permitia que as viúvas seguissem sozinhas. Por quê? Uma mulher sozinha poderia ser um risco. Ela podia revelar segredos do bando, buscar vingança ou até se juntar aos inimigos. Então, em alguns casos, dizem que Lampião ordenava a morte dessas viúvas para evitar qualquer problema. É uma parte sombria do cangaço que mostra como a vida no sertão podia ser implacável. Mas nem tudo era tão cru assim. Outras mulheres, com uma coragem que só o sertão forja, escolhiam um caminho bem diferente. Elas se tornavam cangaceiras. Isso mesmo, pegavam rifle, vestiam o gibão, colocavam um chapéu de couro e entravam para o bando com tudo. Essas mulheres, como Maria Bonita, que mais tarde se tornaria a rainha do cangaço, mostravam que o sertão também era lugar de mulher valente. Elas aprendiam a tirar, a cavalgar, a sobreviver na caatinga enfrentando sol, fome e a vilante, que era a polícia que caçava os cangaceiros. E sabe o que é mais impressionante? Algumas viúvas escolhiam essa vida porque viam no cangaço uma forma de liberdade. Numa época em que as mulheres tinham poucos direitos, ser cangaceira era, de certa forma, tomar as rédeas do próprio destino. Vamos parar um momento para imaginar como era a vida dessas mulheres. Muitas vezes elas entravam no cangaço ainda jovens, algumas até adolescentes. Quando perdiam seus companheiros, tinham que decidir rápido, aceitar o fim que Lampião poderia impor ou provar que tinham valor para o bando. As que escolhiam lutar enfrentavam uma rotina dura. Acordavam antes do sol nascer, caminhavam quilômetros pela caatinga, carregavam armas pesadas e ainda cuidavam de tarefas como cozinhar ou costurar os bornais dos cangaceiros. Mas também tinham momentos de alegria. Dançavam forró, cantavam e viviam uma camaradagem forte com o grupo. Era uma vida de extremos, entre o perigo constante e a sensação de pertencer a algo maior. Agora, deixa eu te contar um pouco mais sobre algumas dessas mulheres. Maria Bonita, a mais famosa, não era viúva, mas entrou no cangaço por amor a Lampião. Ela abriu caminho para outras mulheres no bando, mostrando que elas podiam ser tão corajosas quanto os homens. Outra figura incrível foi Dadá, companheira de Curisco, o Diabo Loiro. Dadá perdeu Curisco em um confronto com a polícia, mas sobreviveu e viveu para contar sua história, mostrando a força dessas mulheres. E tinha também Sila, que, segundo relatos, era uma atiradora tão boa quanto qualquer cangaceiro. Essas mulheres não eram só coadjuvantes, elas eram protagonistas do cangaço. Mas o cangaço não era só bravura e romantismo. A vida dessas viúvas que viravam cangaceiras era cheia de desafios. Elas enfrentavam preconceitos, porque na sociedade da época, uma mulher que vivia com um grupo de homens armados era mal vista. Além disso, o risco de morte estava sempre presente. Muitas cangaceiras morreram em combates ou foram capturadas pelas volantes. Algumas, como Maria Bonita, tiveram um fim trágico em 1938, na emboscada de Angicos, onde Lampião e grande parte do bando foram mortos. Mas outras sobreviveram e levaram suas histórias adiante, mostrando que o cangaço também era feito de resistência feminina. Pensa comigo, essas mulheres, viúvas do cangaço,
Viviam entre a dor de perder tudo e a coragem de recomeçar. Algumas foram silenciadas pela violência de Lampião, outras se tornaram lendas por sua bravura. O cangaço era um mundo de contrastes: violência e lealdade, medo e coragem, morte e vida. E uma curiosidade para vocês: sabia que muitas cangaceiras, como Dadá, conseguiram sobreviver ao fim do cangaço e contaram suas histórias em entrevistas e livros? Elas são a prova de que o sertão guardava muito mais do que poeira e tiroteios. Eram mulheres que, em meio à dureza, encontraram formas de deixar sua marca. Vamos falar um pouco mais sobre o contexto. O cangaço, que dominou o Nordeste entre as décadas de 1920 e 1930, era mais do que um movimento de banditismo. Era uma resposta à desigualdade, à seca, à pobreza que assolava o sertão. As mulheres que entravam no cangaço, viúvas ou não, muitas vezes viam ali uma chance de escapar de uma vida de submissão. Mas essa escolha vinha com um preço alto. Além do risco de morte, elas enfrentavam preconceitos morais e muitas vezes a solidão de uma vida sem raízes. Mas ainda assim, a força dessas mulheres ecoa até hoje, inspirando livros, filmes e até músicas que celebram o cangaço. Outra coisa que pouca gente sabe é que as cangaceiras não eram só guerreiras, elas também tinham um papel estratégico no bando. Muitas vezes, eram elas que negociavam com comerciantes, que conseguiam suprimentos ou que passavam despercebidas em vilarejos para coletar informações. Eram os olhos e ouvidos do cangaço em lugares onde os homens não podiam ir sem levantar suspeitas. E isso mostra como elas eram essenciais para o funcionamento do bando, muito além de apenas acompanhar os homens. E aí, meu povo, o que acharam dessa história? No Mistérios do Sertão 54, a gente mergulha de cabeça nas lendas do cangaço e essas mulheres são tão incríveis quanto o Lampião. Quer saber mais sobre o rei do cangaço, sobre essas guerreiras ou sobre outros mistérios do sertão? Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhuma história que vai te arrepiar e te emocionar e ativa o sininho para ficar por dentro de cada aventura. Até a próxima! E lembrem, no sertão, quem tem coragem